Simplesmente uma seguidora aqui do canal, ela vira pra mim e fala assim: Soraya, eu acabei de chegar no canal, tô aqui maratonando, e aí acabei vendo você falar sobre se arrumar e meu marido, se você quiser saber a minha história. Aí ela conta a história dela. Resumindo, o marido dela abandonou ela, que eu faço questão de usar isso, tá? Por ela não se arrumar. Ele falou isso pra ela, ele falou: olha, tô saindo fora, você não é vaidosa, você não se arruma, tá? Você é uma mulher cheirosa, toma banho, mas você anda sempre malamanhada. Ela usou essa palavra, tá? Inclusive eu acho que ela é do Ceará, porque malamanhada, eu acho que essa palavra não tem em outro lugar do Brasil, é desarrumada. E ela sendo uma mulher malamanhada, ele falou pra ela que não dá, que ele já tinha falado, já conversou com ela não se arruma, ela não cuida do peso, ela não cuida do rosto, ela tá sempre descabelada, despenteada. E aí ela falou que caiu num vídeo meu, que eu não lembro agora qual foi o vídeo, tá, gente? Mas foi um daqueles antigão mesmo. E aí uma coisa que eu tenho pra te dizer, eu vou contar pra você a história minha com meu ex-marido libanês que me abandonou. Terminou comigo porque eu pintava as unhas do pé de vermelho. Você tem noção? Não tá em você o erro, tá no cara o erro. E o erro tá na gente também, não tá no cara, porque a gente... Ai, deixa eu falar. Eu já tô pronta, só tô dando o finish, então eu me arrumei tudo, penteei meus cabelos e agora são, ó, não sei se vai dar pra ver, 11h30 da manhã. E eu tô no banheiro porque eu tava acabando de fazer as minhas coisinhas e passo um spray, tipo perfume, e eu não faço perto da Titi, da gatinha, minha gatinha que tá ali, Tchucos, porque ela tem medo desse barulhinho aqui, sabe? Minha cama tá arrumada até a página 2, só dei uma ajeitada para os espíritos ruins sair, os bons chegar, quando eu chegar eu vou arrumar direito. Aliás, eu já tenho um monte de coisa para fazer. Entendeu? Então aqui, ó, eu já estou arrumada. E sim, eu sou julgada atualmente, não meu bofe, que ele não tá doido, né? Mas pelas pessoas que me veem. Ah, porque a Soraya vai pra academia toda maquiada, toda montada. Vou. Se não é pra ir assim, nem vou. Nem vou. Ah, Soraya treina de cabelo solto? Não, não treino de cabelo solto. Eu tô com a minha chuquinha aqui no braço. A minha chuquinha tá aqui. Mas, minha xuxinha, sei lá como é que chama. Eu tô assim, ó. Todo dia eu entrego um lookinho pra ir pra academia, porque senão eu não vou ter ânimo pra ir. Porque ninguém gosta de treinar. Uma outra pessoa, assim, que já tá com o corpo lá no talo, todo shapeado. Eu tô recomeçando. Fiquei 6 meses só na fase operatória. Pré-operatório, pós-operatório, fiquei 6 meses sem treinar. Antes disso, eu tava 3 meses por causa da minha coluna. Quem tá aqui comigo no canal, acompanhando os vlogs, eu falo sobre isso. E aí eu voltei agora, voltei em junho. Só que aí já veio os festivais, voltei no final de junho, começo de julho, aí vieram os festivais de dança do ventre que eu trabalho, aí eu fui, tanto é que eu já saí de todos, eu só vou ficar num Nile Group, porque eu não quero essa função na minha vida, sabe, não quero estar indo para festival e correr de um lado para o outro, e uma multidão de gente em cima de mim, não. Eu vou num festival, faço meu trabalho, é lá que os meus amigos, a maioria tá, não todos obviamente, porque eu tenho 3 pessoas muito queridas que estão espalhadas em outros festivais, mas a maioria tá no outro, então é lá que eu vou. Entendeu, gente? É a gente ir facilitando a vida. Aí a questão do lookinho, ó, hoje eu tô assim, ó, ainda vou botar o tênis, vou amarrar um negócio aqui no meu quadril, pra poder, uma blusa, né, pra poder ir treinar. Tô olhando a hora que eu tenho horário daqui meia hora. E ó, óculos no look, ó, todo combinandinhos aqui, ó, tá vendo, ó? A minha bolsa de academia é horrível porque não comprei outra ainda, que eu estou sem dinheiro. Eu apliquei meu dinheiro, meu amor, eu fiz uma burrice. Gente, depois eu vou, mais pro final do vídeo eu vou contar o que eu fiz. Eu tô sem um centavo. Tô pedindo de agora, estou dependendo do marido, tá, meu amor? Depois eu conto pra vocês. Estou dependente do meu marido completamente. Se eu quiser comprar uma balinha de £1 egípcio, eu tenho que pedir pra ele. Acredite se quiser. Mas enfim. O lookinho, eu não tinha essas coisas aqui. Quem tá comigo aqui sabe, eu ia de camiseta. Eu não sabia se eu ia continuar, pra que eu ia comprar lookinho de academia? Então, eu tinha minhas camisetas, minhas calças leg. Às vezes eu ia fazer com as minhas roupas de aula, só que aí só quando eu ia pro ladies room, porque não dá pra eu treinar com as roupas que eu dou aula, né, que são mais abertas, assim. Dá, todo mundo vai, tem meninas que vão. Eu não vou porque aí depende da imagem que você quer passar. Eu, a minha vida inteira, eu zelo muito pela minha imagem. Então aqui no Egito, nunca dei babado assim de andar pelada, vestir roupa curta. Por isso que eu tenho 50 anos e trabalho até hoje. Aí alguém vai falar assim, ah, trabalha nada em casa por mim, porque eu quero.
Ah, mas você só trabalha num lugar, porque eu quero, juro. Se eu fosse, quando começou, agora talvez se eu quiser voltar para, não se eu quiser voltar, se eu quisesse começar em danceteria, hoje atualmente talvez não dê mais tempo. Mas quando passou a pandemia, todo mundo me chamava. Quando eu trabalhava no Fairmont, no Six Stars, antes da pandemia, todo mundo me chamava para ir para a danceteria. Eu até falava que eu levava meus músicos, eles falavam, tá bom, traz os músicos, traz uns 5 músicos a gente paga. Eu não vou. Hoje em dia, só quando eu quero, eu vou lá no City Stars, dou uma reboladinha, entendeu? Então, gente, a questão é, por que que eu tenho respeito? Porque eu fui vendendo a minha imagem como eu queria ser vendida. Te contando isso para você ver o que você quer vender para as pessoas. Um cara que vira para você e fala que não está com você porque você não se arruma, manda ele para a casa do chapéu. Lá ele vai arrumar uma mulher que se arruma não somente para ele, mas para muitos outros. É porque esses homens, é esse tipo de mulher que eles pegam, juro. E é esse tipo de mulher que eles valorizam, entendeu? Então aqui, ó, a gente vai fazer a imagem que a gente quer construir para nós mostrarmos ao outro. Os caras, quando eles falam assim, vou embora, eu vou te deixar porque você não se arruma. Isso aí é mentira, entende? Sabe por que isso é mentira? Porque, como eu estava falando para vocês, eu tive um marido, que foi marido porque a gente viveu junto 2 anos e meio aqui no Egito, né? Mas a gente não era casado oficialmente no papel, porque eu não podia na época. Foi uma coisa que mexeu com ele, por ele ser muçulmano, por ele ser um monte de coisa, tá, gente? Então, aí é uma história à parte. Só que ele chegou um momento que, obviamente, o amor foi terminando. E aí ele virava pra mim e falava assim, ele sempre pegou no meu pé por causa das minhas unhas, que eu sempre andei de unha arrumada, e na época eu usava muita francesinha, porque eu gostava e era mais prático pra mim, então eu fazia francesinha, porque ficava bonito no pau. E a unha do pé eu pintava de vermelho. Ninguém via meu pé quando eu dançava de sapato, mas eu achava bonito. E ele reclamava disso, entendeu? E aí um dia, passaram-se 2 anos e meio, né? E aí um dia a gente teve uma viagem pra França, e ele falou, olha, a gente, é melhor eu ir pro Brasil, ficar um tempo, pra ver o que eu quero da minha vida, porque eu não sei se eu quero você é tudo, eu gosto de você, mas você é tudo que eu não acredito numa mulher. Você é bailarina, eu sou libanês, meu pai vai falar o quê quando a gente tiver filhos? Ele nem perguntou se eu queria ter filho ou não, né, sendo que eu nunca quis ter filho. Aí ele, a gente vai ter filho, meu filho vai ser chamado de filho da bailarina. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Aí aqui eu já vi, sabe, gente, que não ia dar certo. Mas eu estava apaixonada, então eu fui ouvindo, entendeu? Eu pensei, não sou eu que vou terminar, porque vai que eu me arrependo, né? Aí um dia ele virou, a gente estava lá na França fazendo um show, e aí a passagem ele podia esticar até o Brasil. Ele falou, olha, eu vou ficar 3 meses no Brasil e depois eu volto. Aí eu falei, você não vai voltar. Ele falou, por que eu não vou voltar? Eu falei, porque eu pinto minhas unhas do pé de vermelho. Aí ele deu risada, ele falou, claro que não. Ele falou, eu não gosto, mas você não tá pintando mais. Gente, ele era muito chato com isso, sabe? E aí eu não pintava mesmo, não pintava. E no final das contas, mesmo eu tendo parado de pintar a unha do meu pé de vermelho, ele me abandonou, entendeu? Ele foi embora, ele não quis saber de mim. E era porque eu pintava minha unha de vermelho? Não, né? Era porque ele já ia embora mesmo. Entendeu? Ele já estava com outras coisas para fazer, ele já tinha outros assuntos a resolver, você está entendendo? Então nunca é por sua causa, é por causa dele. O cara ou a pessoa, a mulher, sei lá, a pessoa que fala isso, é uma pessoa que ela não sabe enfrentar, né, as responsabilidades, que não quer mais o relacionamento, está tudo bem. Agora o que não vale a pena é a pessoa virar para a nossa amiga aí e falar, eu tô te largando porque esculhamba com a pessoa. Então amiga, força aí, hein? A culpa nunca é nossa, sabe? Ai, eu tô com preguiça de treinar. Bom, enfim, no final das contas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se cuidar. Então, eu comecei a me cuidar já era adulta, tá? Não é? Teve fase que eu tava com depressão, que hoje em dia eu sei que aquilo era uma depressão, mas na época eu não sabia, porque não se falava sobre isso. Eu sou de uma geração que a gente se descobria sozinha, se ferrando, tomando esporro de patrão, entendeu? A minha sorte é que o meu patrão, ele era muito meu amigo, ele era o meu melhor amigo. Aliás, ele é um dos meus melhores amigos até hoje. Então, ele me brigava comigo, mas ele também não me mandou embora e não soltou a minha mão. Ele disse que ele ia soltar, porque a mulher dele na época queria que ele soltasse a minha mão, porque ela era bailarina e eu também, eu era melhor do que ela. Claro que ela queria que ele soltasse a minha mão, mas ele não soltou. Então, gente, a gente às vezes passa por isso, entendeu? Eu ia dançar, eu ia pras baladas de madrugada, aí bebia com uma caipora.
Aí chegava no dia seguinte sem tomar banho, cheirão de álcool, que eu tinha que dar aula 10 horas da manhã para substituir a patroa, que ela não era que ela perguntava se eu podia ir, não, ela ligava e falava, se você não viesse, tá fora. E aí eu não queria perder o emprego porque o salário era muito bom, aí eu ia meio bêbada ainda, de ressaca, indo dar aula pro pessoal. Fiz um monte de amiga na época, as alunas vinham e falavam, Sossô, você tá bem? Eu falava, gente, não, eu tô com ressaca e tive que cobrir a mulher aí, porque ela é patroa, né, se ela me manda embora. Gente, lá no começo do vídeo eu falei pra vocês, né, que a gente se vende como a gente quer ser visto, né? No caso, aqui no Egito, por exemplo, eu tenho um monte de amiga, não são amigas pessoais, não são pessoas que frequentam o meu ambiente, assim, minha casa, meu ciclo de amigos mais íntimos, mas são pessoas que eu gosto e que eu gosto de reparar nelas. Aí você vai falar assim, a Soraya tá falando esse monte de baboseira, né, e com as unhas de Britney Spears. Sim, estou no meu momento que eu não quero ser escrava de salão, não quero ser dependente de salão e ter que fazer unha, cabelo, não sei o que, eu não quero. Não, faço tudo na minha casa. Isso aqui eu não sei fazer na minha casa porque eu tô com unha de gel, né? Que eu tô repensando essa questão também, porque unha de gel tem esse problema. Você faz o gel e aí depois, quando você quer tirar, enjoou da cor. E agora eu tô esperando isso aqui, eu tirei desse dedo aqui, quase arranquei minha unha fora. Dito isso, quando eu cheguei aqui no Egito, uma coisa que eu reparei muito, que algumas pessoas que na minha régua de beleza, elas não são bonitas. Porque aqui também é outro ponto, sabe? A beleza, ela tá muito nos olhos de quem vê. O mundo diz isso, né? E é verdade, porque o que é bonito para mim não é bonito para você. E o que é bonito para você não é bonito para mim. Então, muitas, por exemplo, eu vou falar aqui do meu nicho, tá? Bailarina de dança do ventre. Gente, tem um monte de bailarina de dança do ventre que elas dançaram lá no passado. Umas eram lindas, belíssimas, dançavam lindamente bem, não tem nem palavras para expressar quão lindas elas eram, e elas nunca chegaram a ser, assim, verdadeiramente estrelas de dança do ventre, sabe? Fazer cinema, fazer filme, fazer um monte de coisa. Não faziam. Faziam uma ponta em algum filme, uma pontinha aqui, outra ali, mas não passaram disso. Enquanto outras dançavam lindamente bem, não eram bonitas, eram feias, assim, esteticamente falando, não eram mulheres bonitas, principalmente para a época, lá década de 40, 50, que era uma época que as mulheres eram muito impecáveis, né? E elas fizeram história na dança do ventre. E outras que tinha ali o meio a meio. Então, na vida da gente aqui como bailarina, atualmente, por exemplo, você vê uma mulher que no palco ela não dança nada. E não é tão bonita, mas ela se vê de uma outra forma. Ela se vê como a melhor do mundo, a mais linda de todas, a mais bela, a mais isso, e ela se vende desse jeito. Ela se vende. Por exemplo, meu caso, vou dar o meu exemplo agora aqui para vocês terem uma pessoa que vocês conhecem. Eu, quando eu analiso aonde eu cheguei no mundo da dança do ventre e vejo, assim, me olho no espelho, eu falo, cara, eu sou muito doida. Eu decretei que eu era a melhor bailarina do mundo, eu decretei que eu era linda, belíssima, mais alta do mundo, eu decretei e eles me viam assim. E enquanto eu tava ali na ativa, trabalhando direto, era assim que as pessoas me viam, como uma mulher belíssima. Gente, eu tinha proposta de gente que eu não vou nem falar, mas assim, eu tinha propostas de casamento, assim, se eu fosse uma menina que eu tivesse vindo pra cá pra ganhar grana, hoje eu era uma real sultana. Assim, eu seria realmente uma princesa, entendeu? Vivendo num país árabe qualquer aí do mundo, porque tive propostas assim, de gente muito importante, muito rica. Mas eu não estava aqui para isso, eu estava aqui para dançar, fazer a minha carreira, porque as pessoas me viam de um jeito, sabe? Me viam belíssima, me viam alta, me viam... Tanto é que por anos e anos e anos eu vivia fugindo. Quando eu descia do palco, eu ia por trás. Eu nunca passava pela frente do palco, nem no meio do público. Por quê? Porque eu sou muito pequena. Já falei em vários vídeos soltos aqui no canal da história do Egito até o momento que eu estou gravando este vídeo. A única bailarina da minha estatura que chegou a trabalhar em grandes hotéis 5 estrelas, eu. Aliás, das bailarinas estrangeiras, a única que teve por muitos anos contrato em hotéis 5 estrelas, eu. Numa época que não era fácil dançar no Egito, porque hoje em dia tudo bem. Aqui no Egito, hoje em dia, todo mundo sabe disso. Para dançar no Egito, é só você abrir bastante a roupa. Se puder arrancar as carcinhas, melhor ainda.
peitão e pronto, entendeu? Você dança, trabalha, tem que ter ali, né? Aí o corpão, como eu já falei, aqui no Egito depende. Tem menina que é mais curvilínea, menina que é mais gordinha, menina que é mais magrinha, depende do lugar. Mas tem para todos os gostos, graças a Deus. Então, na minha época, infelizmente, não era assim. Ou felizmente, né? Porque aí eu não ia ter tantos atributos assim para oferecer. Então, na minha época, não era assim. Gente, isso não quer dizer que eu sou puritana, não. Eu dançava com saia curta. Aliás, a minha marca registrada em termos de roupa é saia curta. Mesmo não tendo sido eu que lancei essa moda, tá? A moda que eu lancei foi dançar com calça jeans. Sim, eu já fiz uma roupa de dança funk egípcio, uma haraganato, que era com dança, sim, eu dançava com calça jeans e virou moda por muitos anos. Até hoje ainda tem o pessoal que dança, usa maharaganato com calça jeans. Tudo depende de como você se vende, entendeu? Eu tô falando tudo isso para você entender. Voltando à nossa amiga lá do começo do vídeo, quando ela fica com tristeza, chateada, achando que o erro tá nela porque ela não se arruma, não, faz parte da nossa cultura. A gente no Brasil, a gente é mais soltinha, sabe? Mais soltinha que eu digo assim, menos preocupada com a estética. Isso o pessoal da minha época, tá? Que eu acho que é o caso dessa amiga aqui do canal que tá com esse problema aí com o marido. Porque na minha época, eu vou falar da minha época, eu, Soraya, na minha época não tinha internet. Sim, gente, não tinha internet, tá? Meninas pequenas que estão me assistindo. Não tinha internet, gente. Então, né? Eu sou matusilânica, não existe essa palavra, tá? Eu sou uma Matusalém, gente, lá antes da internet. Então, na época, a gente não tinha as informações, a gente não tinha blogueira de maquiagem ensinando você a fazer skincare, né? Que é cuidados com a pele. Você não tinha uma moça num vídeo ensinando um tutorial de maquiagem. Você não tinha tudo isso. Então, você tinha que aprender ali na raça ou ir fazer um curso. Entendeu? Agora aprender a se arrumar, cuidar de mim, a me amar, a acordar, sair da cama e não ter problema se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô pé da vida, se eu tô alegre, não importa. Eu vou sair da cama, eu vou me arrumar. Para quem? Para mim. Independente se eu tô solteira, casada, não importa. Eu vou me arrumar para mim. E é isso que você tem que fazer. Gente, tem uma mulher aqui no Egito que ela dança. Ela é assim, todo mundo até que já viu ela, assim, que não é bailarina e não admira ela pela artista que ela é, fala, ai, que mulher esquisita, ela é grossa, ela é isso, ela é aquilo. Ela é mesmo, ela é egípcia. E ela se arruma pra caramba, só que ela se arruma do jeito balade daqui. Então, para a régua do brasileiro, para a régua do estrangeiro, é esquisito. Porque ela usa aqueles batom fora da boca, ela parece a vovó Mafalda, sabe, assim, arrumada. Enfim, gente, não importa. Por causa da maquiagem, ela aumenta a boca demais, a boca dela já é carnuda, feita, né, tipo a minha, assim, carnuda igual a minha, só que ela pinta pra fora, com contorno, aí ela taca batom cor pink, cor vermelho fosforescente, sabe? Aí ela bota o olho com cílios postiço grande, aqueles cílios plástico, que eu uso também, mas eu uso menor, entendeu? Quando eu procuro usar um maior, eu procuro de fios cerdas naturais, porque fica melhor, né? Menos pior aí na régua de muita gente. E aí ela usa o cabelo dela muito volumoso, então ela fica brega. Mas ela se sente linda. E as bailarinas todas admiram muito ela. Ela é muito rica, tá? Ela tem muito dinheiro. Só que as roupas que ela compra, ela é mão de vaca pra comprar roupa, porque ela já passou necessidade na infância e ela economiza. Então ela anda com os ouro, umas peças grandes de ouro, mas é uma peça assim grande. E aí ela usa umas roupas que ela compra, ela mesma já falou pra mim, que ela não gasta com roupa, ela compra assim na calçada mesmo. E dá pra ver. Porque aí o que acontece? Quando ela era bailarina no Egito, ela não conseguia trabalhar em nenhum lugar. Não, nunca trabalhou no Egito. Ela só fez a carreira dela internacional. Porque dentro do Egito, os hotéis, que era o nível dela, o nível de técnica e de dança dela é com um hotel 5 estrelas. E ela também não é piriguete dançando. Então não dá pra ela trabalhar em cabaré. Mas ela não conseguia, ela tentava cabaré, ela tentava não sei o que, ela não conseguia trabalhar. Aí ela fez amizade com o dono de um barco, amizade mesmo, ela conhecia o ex-marido dela era amigo do cara, e o cara, quando ela tinha reserva muito grande, ele deixava ela dançar e ela dançava lá, entendeu? Nesse barco 5 estrelas. Mas como eu já falei aqui no canal, na minha época, dançar em barco já não era legal. Assim, era bom, tudo bem, é um barco 5 estrelas, mas era barco, não era um hotel 5 estrelas, entende? Então tinha essa referência dela, de ela não se arrumar. Os caras achavam ela bala de brega esquisita. Então ela não vendia para um público premium, que é o público que eu danço.
você vai ver onde você vai se encaixar. O que você quer vender? Você quer vender a mulher relaxadona em casa, não se arrumar para ninguém? Porque não é se arrumar para os outros, é se arrumar para você. E aí a gente vai falar agora, voltar lá quando eu falei lá, quando eu estava lá em casa, que eu falei para você. Tudo vai depender de como eu quero que as pessoas me vejam. E sim, a gente se importa com o que as pessoas falam. Então eu quero ser vista como uma mulher premium. Eu quero ser vista como uma mulher cara. Isso não quer dizer dinheiro, tá, gente? O meu banho ontem de noite foi um banho premium. Tudo da Palmolive. Aqui a Palmolive é baratinha, que eu mostrei pra vocês quando eu comprei. Eu comprei Palmolive gourmet de chocolate, paguei baratinho. No Brasil vocês têm uma infinidade de coisas da Palmolive, da, sei lá, Febo, não sei o nome dos negócios aí no Brasil, baratinho, entendeu? Então não é o que você vai pagar, é o que você vai usar, se cuidar, é o ritual. Aí eu tomei banho com 3 tipos de sabonete. E ontem foi o dia de eu me esfregar, porque eu não me esfrego todo dia, tá? Porque não pode esfregar a pele todo dia. Então todo dia eu tomo banho, jogo água no corpo. E lavo a pepeca, lavo o Luizinho. Eles eu lavo com sabonete. Eu sei que não pode por causa do pH, mas não dá. Eu tenho pra aflição, eu lavo meu Luizinho todo dia. Mesmo se eu não tomar banho, estiver muito frio, eu não tomar banho, que às vezes acontece, tô morrendo, não quero, eu lavo meu Luizinho e a minha pepequinha. A minha menininha ali tá sempre limpinha. Porque aqui tem aquela facilidade do chuveirinho, né? Então a gente usa aquele chuveirinho, entra no Luizinho, fica tudo limpinho. E aí, gente, eu não esfrego todo dia, porque se você tira as camadas protetoras da pele, você vai ficar com a pele envelhecida mais rápido. Então, ontem era o dia de me esfregar com a minha bucha. Então fui eu lá com a minha bucha, aquelas buchas que o Meg dele compra aqui na rua, aquelas sabugo mesmo, sabe? Aquilo lá esfolia tudo, aí passa o sabonete de óleo, passa o sabonete do não sei o que da lá, tudo da Palmolive eu comprei. Tem um vlog lá atrás, os vlogs, um negócio desse tamanho dura pra caramba. E aí, meu amor, fiz meu cabelo, tratamento de creme, que eu comprei uns cremes baratinho, bom pra caramba, passei tudo. Comprei aquele que tava na internet lá, o fino. Ai, que gatinho lindo, olha, gente, que fofura. O premium aqui é você se cuidar. Então, gente, não tem desculpa. Não custa nada você tomar um banho, lavar seu cabelo. Passei em casa, dei uma chacoalhada na poeira. Não tomei banho ainda porque não deu tempo. Comi uma coisa muito rápida. Aliás, eu comi o que eu deveria parar de comer, né? Porque eu tô comendo muito... Já falei isso pra vocês todo o vídeo, acho. Whey protein e biscoito de arroz. Nossa, já nem aguento mais repetir essa mesma coisa. Mas eu amo. Minha comida não estava pronta, né? Falta de programação. Eu tô até arrumando a minha rotina, já falei pra vocês. É um processo demorado comigo, sim, porque são muitos e muitos anos. São 30 anos fazendo a mesma coisa, né? Principalmente aqui no Egito, nem 30, são 20 anos. Fazendo a mesma coisa, acordando nos mesmos horários. Claro que pra eu mudar, tem que mudar, né? Radicalmente. Tentei, aí não deu, aí é repetição. É tentar repetir a mesma coisa todo dia. Então, bom, nem sei porque eu tô falando isso pra vocês. No final das contas, retoquei o protetor solar com aqueles de spray, sabe, da Bioré. E uma coisa que eu esqueci de passar na mão. E olha, eu uso protetor solar a minha vida inteira porque eu tenho sardinhas. Então, sempre, desde que eu sou pequena, eu uso protetor solar. Numa época, claro, não tinha protetor solar. Se tinha, a gente não usava. Depois, eu não sei por que cargas d'água apareceu o protetor solar na casa da gente. Tinha até um que era... eu não lembro a marca, mas a propaganda dele era cara de palhaço, pinta de palhaço. Foi esse o meu amargo fim. Porque ele deixava a pele muito branca. E aí eu usava do mesmo jeito, porque minha mãe falava, ou usa ou você vai ficar com a cara toda empatacada. Ela falava assim. E aí foi isso. E depois lançaram um que era colorido, gente. Aí era muito legal. Era uma latinha. Deviam reinventar isso daí, principalmente para as crianças. Era uma latinha. E aí tinha os protetores. Protetor solar. Era uma pomada que dizia que protegia, mas ela era colorida. E tinha lilás, azul, rosa, amarela. Se alguém dessa época... Nossa, isso é um inferno na terra, juro. O povo tá tentado, Deus me dê fé. Você olha pro lado, não tem nada, parece que tem morrendo alguém, né? Não.
Então, esse protetor, ele era coloridinho. Eu lembro que eu era criança, minha mãe juntou dinheiro pra comprar uma latinha pra gente. A latinha era bonitinha também, até onde eu me lembre, né? Eu não sei. Alguém aí dessa época e lembra dessa latinha de protetor? Que eles vendiam, que eram os surfistas, né? Aí filmava aqueles surfistas lindos, com aquelas meninas loiras, padrão, bronzeadas, lindas, no Rio de Janeiro, passando aquele negocinho aqui no nariz, né? Aí vinha eu passar o meu, ficava nem parecido, porque primeiro que eu tinha uma napa de nariz grande. Aí eu nunca fui beleza padrão, né? Então imagina. E tinha bigode, porque eu nasci uma criança peluda. Eu tenho um amigo que ele me chamava de mulher gato por causa do bigode. Vocês acreditam que tinha uma época que eu não depilava o bigode? Eu achava que tinha que depilar com cera, não sabia que também, falta de informação, não tinha blogueira, né? A gente mete o pau nas coitadas das blogueiras, mas as blogueiras foram essenciais aí na vida das atuais adolescentes. Porque, por exemplo, eu tinha bigode porque às vezes não dava pra depilar, não tinha cera, não tinha dinheiro pra depilar. Então não tinha essa coisa de saber fazer a cera de puxa-puxa, né, que é a cera egípcia. Não sei se aí no Brasil chama cera egípcia, mas aqui no Egito elas fazem com puxa-puxa. É melado e limão e sei lá o que, mel. E não tinha, e às vezes muitas vezes não tinha dinheiro para fazer a depilação, então ficava com os pelos na cara mesmo. E aí meu amigo me chamou de mulher gato, vê se pode.